Lá. Boa tarde para vocês. Eu acho que assim é difícil mesmo, é difícil falar sobre a mentoria porque é uma experiência, é uma vivência que cada um traz a sua bagagem, né? E ao mesmo tempo muito fácil porque ela é muito transformadora. Eu vou falar um pouquinho sobre como ficar um pouquinho mais profissionalizado o nosso consultório, porque o fisioterapeuta, ele traz consigo tantas crenças limitantes com ele, e uma delas é que o fisioterapeuta não ganha dinheiro, e isso a gente ouve desde quando a gente entra na faculdade, né? Que fisioterapia não é a gente é muito comparado à medicina, e isso a gente vai ouvindo ao longo dos nossos anos de faculdade, que a gente escolheu uma profissão que teoricamente não nos dá uma condição financeira. E aí, com essa crença limitante, a gente acaba não investindo tanto nem na gente, nem no consultório, nem em curso, e a gente acaba ficando numa vida mediana. E o tempo vai passando e a gente vê que a fisioterapia é muito mais que isso. A gente que tem que mudar. O Felipe é um exemplo disso, um dos grandes exemplos disso, que a fisioterapia vai muito além. Aí a mentoria, ela trouxe para mim, e olha que eu tenho muitos anos como diz o Felipe, eu tenho muitos anos de profissão, e muitos anos dentro da osteopatia, porque eu nunca soube trabalhar com outra coisa, né? E aí, a minha crença limitante sempre foi que curso era a melhor coisa que a gente tinha para fazer na vida, que conhecimento, que a gente não, conhecimento, e chega uma hora que a gente não sabe nem o que a gente faz com esse conhecimento. Porque você não muda muito a vida, né? Você simplesmente adquire novos cursos, aí você faz outro curso, e você vai se abordando em outros conhecimentos, mas você acaba não saindo muito do lugar. Quando eu vi esse evento ano passado, eu falei, vou eu fazer mais um curso. Vou fechar a mentoria de função autonômica, até porque eu era muito falha nessa questão de sistema nervoso autônomo, queria entender melhor, já tinha comprado o curso online e quis me aprofundar melhor nisso. Bom, fui eu, né, lá para Brasília, peguei minha malinha, fui lá em encontro do Felipe. E aí a gente chega lá e realmente a gente tem uma vivência e uma experiência, e a gente esquece o que é um curso, que a gente não foi lá para um curso, nós fomos lá para uma vida, né? E aí você começa a perceber tudo que você deixa de fazer no seu consultório, deixa de fazer na sua profissão, até por uma falta de visão mesmo, porque quando alguém como o Felipe te mostra que ele, na verdade, ele não é um professor, ele pode realmente ser um mentor, que ele ajuda você a desenvolver dentro do seu consultório, dentro da sua vida profissional, dentro da sua vida pessoal, que eu nem vou entrar em mérito da parte de conhecimento mesmo, dentro das técnicas, né? Porque eu tenho vários colegas hoje que vão falar sobre isso, mas a gente começa a mudar o seu sistema de profissional que você é. Você sai daquele profissional mediano que você tem, onde você só vai atender, e você passa a ter uma profissionalização do seu trabalho. Desde a hora, e você entende que um planejamento é desde a hora que você chega na clínica, que você coloca para sua secretária, do jeito que você atende o seu paciente, até o jeito que você coloca seu diploma na parede. E aí te dá um choque, uma mistura, e você fica na mentoria, parece que nas primeiras aulas você fica meio que sem chão. Porque daí você descobre que você pode fazer tantas melhorias que não mudam nada a sua vida e que seu trabalho, seu dia a dia fica tão mais redondo, que tudo funciona de uma maneira tão melhor, e você fala, como que até hoje eu não tinha conseguido ver isso, né? Porque nós temos essas crenças tão limitantes e que a gente só trabalha, e que acaba nem ganhando dinheiro trabalhando, porque a gente não consegue mudar o mínimo.
E dentro da mentoria, no primeiro módulo, eu já saí de lá mudando totalmente o meu projeto. Eu era daquela que tudo era papel. Eu tinha meus prontuários de papel, eu tinha agenda de papel, eu não mudava absolutamente nada do meu dia a dia. E na primeira aula, no primeiro dia, Felipe, a minha experiência foi assim, o que eu estou fazendo em quase 20 anos de profissão? O papel foi mesmo, né? O papel foi embora. Menina do céu, eu falei, você vai O botar papel o foi o carro mais no difícil, mundo. Felipe. Foi o mais Felipe. Felipe foi o mais difícil. Foi o mais difícil, mas foi um desapego tão libertador, porque assim, eu me preocupava tanto em trabalhar e eu tinha tanta pedra no caminho que evitava com que eu atendesse mais paciente. Que se o foco era trabalhar e atender, eu tirando poucas coisas que dentro da mentoria eu tive uma clareza, porque a visão autonômica, né, que você sempre colocou que é uma visão autônoma, mudou a minha estrutura e meu jeito de trabalhar, sem contar o atendimento, né? O que eu falei. O Caio vai falar um pouco sobre isso, outros colegas vão falar sobre isso. Eu entendi alguns blocos de planejamento antes de eu ir para os blocos de atendimento do meu paciente. Então, foi quando mais difícil para mim foi ouvir que a gente procrastina no atendimento. E juro para todos vocês, quando a gente ouve isso, fala, imagina, eu dou o meu melhor no consultório. Não, gente, a gente não dá, a gente aprende a dar o nosso melhor depois de um ajuste, principalmente depois da mentoria. Porque eu fui entender o que era procrastinação e no primeiro encontro, sem mudar absolutamente nada em atendimento ainda, só um bloco que a gente teve no primeiro módulo, de 1 hora dos meus atendimentos, eu passei a atender em 45 minutos. Aí você fala assim, o que você mudou? Nada. Eu mudei o planejamento que eu trouxe de que a gente enrola muito conversando, que a gente enrola muito colhendo a história do paciente e que a gente pode dar o mesmo tipo de atenção para o nosso paciente a hora que a gente está atendendo, a gente deitou ele na maca e a gente está trabalhando. E a gente não vai deixar o nosso paciente sem apoio emocional ou nada, a gente vai estar dando atenção para ele e a gente vai entender esse processo sem ter 15 minutos que a gente podia estar atendendo. Então, assim, uma manhã que eu atendia 4 pacientes, eu passei a atender 5. À tarde, que eu atendia 5, eu passei a atender 7, sem mudar absolutamente nada. Então, assim, em um mês, o custo da minha mentoria já estava resolvido. Porque o que eu aumentei de paciente sem aumentar em absolutamente nada a minha vida, eu consegui ver só com pequenas mudanças e sem contar que também fui para o prontuário digital. Sair do papel, mas isso são coisas que a gente não tem muita noção até alguém como um Felipe, que não tem também nem um pouco de dó da gente quando ele vai dar bronca, e nem um pouco. Não é, Felipe? E ele mostra uma verdade tão escancarada na gente que a gente está tão no nosso mundinho e que a gente não consegue entender nem ver além daquilo que a gente tem dentro do nosso consultório. E eu vi colegas meus na mentoria mudando, reformando clínica, colocando secretária, eu saí da pessoa física e fui para a pessoa jurídica, e coisas que nós fisioterapeutas, que a nossa crença limitante, a gente acha que isso não muda. A gente acha que é um custo contador, a gente acha que é um custo, e não é, na verdade. Na verdade, é um crescimento, a gente sai de uma zona de conforto e a gente sai de uma profissionalização caseira por algo profissional que a gente não tem ideia do tamanho do passo que a gente dá. Isso tudo, eu mudei 20 anos de profissão em 9 meses, que foram 9 meses da minha última mentoria, por mudanças que eu cresci dentro dos 3 módulos com o Felipe, sem contar na parte profissional mesmo, que era que eu fui buscar. E, na verdade, a minha parte profissional que eu fui buscar na mentoria foi um plus, na verdade,
porque toda a melhora que eu tive em termos de consultório, de organização com a secretária, de organização com prontuário, de organização com nota fiscal, de organização de tempo, isso a gente não encontra nenhum curso na internet que faça com que a gente tenha isso. E é uma vivência mesmo. E viver ali não é uma coisa na online. O Felipe podia, tudo que ele passou para a gente, ele podia fazer na online, mas não ia ter o mesmo peso como foi pessoalmente. E ali, em frente aos seus colegas, você colocando, cada um colocando a sua falta, ou a sua falha, ou o que você precisa melhorar. Você fica nu na frente dos seus colegas para você se melhorar. E, na verdade, a mentoria foi justamente isso. Foi um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional de estrutura de consultório para você crescer, para você poder até ter parceiros, para você construir novas frentes de trabalho, mas dentro de uma estrutura que a mentoria trouxe muito pessoal para mim, eu acredito que para todos os colegas. Que eu vi todos os colegas mudando de consultório, eu vi colegas abrindo consultório, eu vi colegas reformando consultório, mudando de endereço. E isso tudo é muito rico, porque a gente vai em busca de um curso, esperando que a gente vai entender só sobre função autonômica, sobre neuromeníngeo, sobre víscera, sobre a parte mecânica ou a parte vascular. E, na verdade, a gente melhora o vascular do nosso consultório, que a gente dá uma energia nova, a gente melhora a nossa mecânica do consultório, que a gente consegue organizar e colocar todas as peças-chave nos devidos lugares, e a gente consegue trabalhar o nosso tendão central de empresa. Então, eu acho que são mudanças que não são só de atendimento de paciente, que a gente consegue dar um resultado ainda melhor para o nosso paciente, mas a gente consegue ter um tempo que o Felipe sempre falou. Hoje eu trabalho menos, eu tenho 2 tardes livres e atendo mais do que eu fui atendendo quando eu fechei a mentoria. Eu atendo muito mais número de pacientes e trabalho menos. Então, são coisas que a metodologia do função autonômica dá realmente essa autonomia para a gente, não só em profissional, mas com todo um sistema de profissionalização que falta um pouco no fisioterapeuta, pela crença que a gente carrega desde quando a gente vai prestar um vestibular. Então, eu acho que isso que eu tenho para falar para vocês sobre a minha vivência, a minha experiência, porque a mentoria é uma vivência, é como dizia o Walt Disney, a gente tem que experimentar essa vivência, essa experiência, não é bem pessoal de cada um, mas que vale a pena, sem contar agora que vocês vão descobrir um pouco mais sobre o trabalho dentro de um paciente, dentro dos resultados que a gente tem no consultório, né? Mas eu sou muito grata por ter acompanhado esse evento ano passado, ter fechado a mentoria, ter ido fazer e ter trouxe para minha vivência, para minha vida, toda essa mudança, e que eu só não fiz a mentoria 2 ainda, por conta de tanta mudança que a mentoria 1 me trouxe de uma onda, assim, um tsunami, e que foi muito fácil organizar a casa depois da mentoria.